Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem? Em tempos difíceis que estamos vivendo, nós estamos buscando, de alguma forma, tentar acrescentar algo à vida dos irmãos, usando os nossos recursos. Eu peço perdão aos irmãos pelas nossas limitações, não sei se o áudio vai ficar bem, não sei se a imagem aqui está fácil para os irmãos poderem identificar. Eu estou usando aqui um slide da Assembleia de Deus de Curitiba, que eu achei interessante, e trouxe para os irmãos esse recurso que nós podemos fazer. Deixa eu me apresentar primeiro, para os nossos irmãos aqui da Assembleia de Deus do Alegre Regional. Ele está falando o presbítero Robson. Nós tivemos uma conversa com o nosso pastor Isaac, pastor Virley, pastor Emerson e o pastor Eustáquio, para que nós pudéssemos estar disponibilizando de alguma forma um meio para que os irmãos não percam todos os trabalhos. Como a nossa área é a área de superintendência de escola dominical, apesar de termos muitos canais da escola dominical no YouTube, talvez seja interessante os irmãos terem alguém nosso fazendo esse tipo de trabalho. Essa, pelo menos, é a nossa intenção. E em tempos difíceis, tudo que a gente puder fazer que vai acrescentar é válido. Então eu quero compartilhar com os irmãos nessa lição de hoje, a lição de número 12, que está proposta para o dia 22 de março, amanhã domingo. Jesus, o homem perfeito. Em tempos de tantas imperfeições e tantas limitações, tanta fraqueza sendo exposta, nós estudarmos sobre Jesus, o homem perfeito, é algo espetacular. Eu entendo que será de grande valor para nós. Nossa lição, ela tem esse título, e o objetivo da nossa lição é clarificar que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e Ele é semelhante a nós, ou seja, divino e é humano. Igual ao Pai, sendo divino, semelhante a nós como humanos. Esse é o objetivo geral dessa lição de hoje. Nós temos como objetivos específicos, destrinchando melhor e explicando melhor. Primeiro, que é expor a divindade de Jesus. Segundo, explicar a humanidade de Jesus. E terceiro, ponto específico, é assinalar a perfeição de Jesus. Eu quero primeiramente esclarecer para os irmãos que nós não vamos aqui expor toda a lição como de costume na igreja de forma mais demorada. Nós vamos tentar ser sucintos aqui, resumir um pouco para tomar menos tempo também do vídeo, que não sei se vai dar para divulgar todo o trabalho feito, A intenção é essa, mas a gente não sabe se vai ser possível divulgar todo o trabalho. Na sua lição você pode acompanhar, o tema dela, como eu já disse e repito, é Jesus, o homem perfeito. Eu peço que vocês possam abrir suas lições, ou se for possível que vocês leiam aqui, vocês podem acompanhar junto comigo a leitura do texto aqui em Lucas capítulo 2, versículo de número 52, que diz: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. A verdade prática da nossa lição, ela diz que o verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus, é igual ao Pai e Ele é semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, elas são reais, perfeitas e plenas. Assim é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos então a leitura bíblica em classe. Os irmãos estão acostumados a ler um lá, o outro ler aqui, Mas diante da atual situação é tão gostoso fazer essa leitura, Então eu vou ter que fazer sozinho aqui. Os irmãos acompanhem a lição dos irmãos. Se quiserem, podem abrir a Bíblia no capítulo 2 de Lucas, do versículo 40 ao versículo 52. Diz assim: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e graça de Deus estava sobre ele. E a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminando aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles, que viriam de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Com apenas 12 anos, Jesus era assim.
O versículo 48 vai dizer: E quando o viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça, para com Deus e para com os homens. Vamos orar ao Senhor, como de costume, após a leitura da palavra. Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade, em todo momento que essa mensagem chegar aos corações, que possamos ser edificados para a glória do teu nome. Em dias tão difíceis, nós te pedimos que a tua graça seja sobre nós, e que as provas que tu passaste aqui nessa terra como um homem, Senhor, que sirva de lição para nós, porque tu mesmo disseste, Senhor, que no mundo teríamos aflições, mas tu venceste o mundo. Então dai-nos força, Senhor, para que possamos também vencer as aflições deste mundo e nos prepararmos para nos encontrarmos contigo em glória, em nome de Jesus. Abra o nosso entendimento, dai-nos sabedoria, Senhor, e eleva os nossos pensamentos cativos à obediência da tua palavra, que sejamos também praticantes dela, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados irmãos, após a leitura bíblica, vamos à nossa introdução da nossa lição. A nossa lição ela é mais extensa na introdução. Aqui nós temos apenas uma parte, né, dessa introdução. Voltando, enfocaremos então na lição de hoje a encarnação do Filho de Deus. Como um Filho do homem, apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como ser humano perfeito. É estranho falar isso, né? Quem poderia ser perfeito? Como Jesus foi perfeito? Foi Jesus mesmo homem, 100% homem? Foi Jesus mesmo 100% divino? Como explicar isso? Então a lição de hoje ela traz isso. Nós estamos estudando a nossa lição, a raça humana, origem, queda e redenção. Então a origem do homem lá em Adão, primeiro Adão, nós falamos sobre a queda do homem, né? E agora nós estamos falando já na redenção do homem, porque a redenção do homem ela só é possível no homem perfeito, chamado Jesus Cristo. Por isso, nós estamos já na lição número 12, e a penúltima lição, já estamos falando então da redenção do homem. E essa redenção, repetindo, ela só é possível quando nos encontramos em Cristo Jesus. Como diz lá em capítulo 5, verso 21 de 2 Coríntios. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o Pai o fez pecado, para que através dele, Jesus, nós fôssemos feitos justiça. Então nós trocamos de lugar e por isso encontramos salvação e redenção somente em Cristo Jesus, o homem perfeito. Essa perfeição de Cristo, ela traz aí algumas implicações teológicas. Não é possível discutirmos ou debatermos ou expormos tudo isso por vários motivos, e um deles é essa distância que nós temos hoje, a realidade nossa é essa. Então nós vamos apenas passar a lição junto com os irmãos, e em oportunidades outras nós estaremos aí talvez falando de forma mais meticulosa, mais detalhada o assunto dessa lição. Primeiro ponto da lição, ela traz Jesus, o verdadeiro homem. Esse é o primeiro ponto. Jesus, o verdadeiro Deus. Primeiro ponto, Jesus, o verdadeiro Deus. Professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Isso nós professamos isso. Ele não era meio homem, nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Neste tópico, enfocaremos a sua divindade. Ou seja, Jesus não era 50% homem, 50% Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus, quando esteve aqui na terra, habitando entre nós. Como vamos falar então sobre o Deus eterno? Primeiramente, Jesus, o verdadeiro Deus, a sua eternidade com o Pai. Olha bem, sobre a sua eternidade com o Pai, o Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como ele é também o Pai da eternidade, o príncipe da paz, maravilhoso conselheiro e Deus forte, que está escrito lá no capítulo 9 de Isaías. Ele não só é eterno, como ele é o Pai da eternidade. Isso implica várias coisas. Como eu disse, não é possível tratarmos tudo, mas isso implica, por exemplo, a questão dos deuses gregos, né? Cronos, por exemplo, Zeus, que são deuses
temporais, eles têm começo, eles têm um fim. O nosso Deus não tem começo, ele não tem fim. Ele é o Pai da eternidade. Inclusive, ele não tem medo de que se acabe as coisas. Ele é eterno. Ele não tem medo de morrer, como tinha Zeus, que tinha que ser escondido pela sua mãe para que o pai, Cronos, não o matasse. Me parece assim, na mitologia grega, se eu não estiver enganado. Então, o nosso Deus, ele não sofre esse tipo de medo ou de temor, porque ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Deus verdadeiro e é o Deus eterno. Ele é o Pai da eternidade. Esse é um dos atributos do nosso Deus. Antes de sua encarnação, ele estava no Pai, e no Pai criou todas as coisas. Nós vemos isso em João, capítulo 1, versículo de número 3, que o Verbo se fez carne. Amém? Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. Se você abrir a sua Bíblia, no capítulo 8 de Provérbios, você vai encontrar lá sendo exposto todas esses atributos da eternidade de Cristo. Nós não vamos conseguir ler tudo, mas eu posso aqui compartilhar algo com os irmãos terem ideia do que está sendo proposto. Capítulo 8 diz: por acaso não clama a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? A sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas. Junto aos portões, a entrada da cidade, a entrada dos portões, ela está gritando: é para vocês, homens, que eu clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Vocês, ingênuos, entendam a prudência, e vocês, tolos, entendam a sabedoria. Verso de número 10. Aceitem o meu ensino em vez da prata e o conhecimento, em lugar do ouro escolhido, porque a sabedoria é melhor do que joias, e tudo o que se possa desejar não se compra com ela. A partir do versículo 22, nós vamos falar sobre a eternidade da sabedoria. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Foi estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Assim é o nosso Deus. Antes que tudo se formasse, ele já existia, ele já estava sendo usado pelo Pai, não usado pelo Pai, mas junto com o Pai, agindo junto com o Pai, uma só pessoa, o nosso Senhor Jesus Cristo, eterno, o Pai da eternidade. Amém? Então nós temos no ponto 2 do primeiro capítulo aqui, Jesus, o verdadeiro Deus, nós temos seus atributos, grandezas e perfeições. Jesus Cristo é a fonte da vida. João, capítulo 1, versículo 4. Logo, ele tem vida em si mesmo. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Logo, ele tem vida em si mesmo. Sendo Deus de Deus, é imutável. Em Hebreus capítulo 3, versículo de número 13, versículo de número 8, vai dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nele não há mudança, nem sombra de variação. Ele é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo. É o mesmo Jesus Cristo que fez o cego enxergar, o surdo ouvir, o mudo falar, o paralítico andar, o morto ressuscitar. Esse é o nosso Cristo a qual nós servimos. O Deus e o homem. Cristo 100% homem, Cristo 100% Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Ele não mudou. Nós mudamos. O nosso relacionamento com Deus, ele se limita a partir do momento que nós limitamos o nosso relacionamento com Ele. Porque Deus não muda. Ele é o mesmo. O que mudou fomos nós. Se alguma coisa está dando errado, irmãos, está em nós. Eu não lembro qual escritor que disse isso, mas ele disse, recentemente eu li algo sobre isso, que se você vê alguma coisa de bom em mim, provém de Deus. Se você vê alguma coisa de mal em mim, esse sou eu mesmo. Então, porque Deus não muda. Quem mudou foi eu. O nosso comportamento aqui muda. Continuando aqui, então, ele é onipresente, ou seja, está em todos os lugares. Onisciente, sabe de todas as coisas. E onipotente, tem poder sobre todas as coisas. Ainda sobre a onipresença de Deus, eu venho falando isso já há alguns tempos, irmãos, irmãos já me ouviram dizer isso. Algumas pessoas, alguns de nós, às vezes, nós cometemos erros e temos a sensação de que o Espírito Santo de Deus nos deixou. Melhor fora assim, se ele tivesse realmente nos deixado e não estivesse mais ali. Ele pode deixar de habitar dentro de nós ou se manifestar em nós por causa da nossa desobediência. Mas o pior de tudo
é que o Espírito Santo de Deus, enviado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele mesmo disse, enquanto homem aqui na terra, Ele disse, eu vos enviarei o Consolador. É melhor que eu vá para que vos envie o Consolador, porque se eu não for, o Consolador não vem. Então o Espírito Santo é enviado pelo próprio Cristo, na pessoa da Trindade, na terceira pessoa da Trindade. Ele vem para habitar em nós. E quando desobedecemos, Ele deixa sim de habitar em nós, mas Ele está aqui, porque Ele é onipresente. Então lá, quando nós cometemos aquelas ofensas a Deus, quando nós entristecemos o Espírito Santo, quando nós fazemos coisas terríveis e profanas, Ele estava lá. Cristo estava lá, através do Espírito Santo. Isso é muito pior do que pensar que Ele não estava. Os irmãos entendem? Eu espero que os irmãos estejam entendendo isso. Amém? Na sua onipotência, onipresença e onisciência. Ele sabe todas as coisas. Ele tem conhecimento do que você está pensando antes que a palavra saia na sua boca. Ele sabe. Sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo o poder nos céus e na terra foi dado a Ele. Ele mesmo disse, me foi dado todo o poder nos céus e na terra. Terceiro aspecto aqui de Jesus, verdadeiro Deus, Ele esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Isso é interessante. Dá para discutir aqui um bom tempo, mas nós não temos tempo para isso. Quando de sua encarnação, ponto 3, né? Esqueci de passar aqui, esvaziou-se de sua glória, mas não da sua divindade. Quando da sua encarnação, no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim de sua glória. Conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados, o Senhor Jesus em seu ministério terreno fazia uso de seus atributos divinos sempre que necessário. Ele fazia uso dos seus atributos divinos sempre que necessário. Em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai não a sua divindade, mas a glória que desde a mais remota eternidade desfrutara no perfeitíssimo e infinito ciclo da Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam que ele era Deus. Em Filipenses capítulo 2, versículo do 5 ao 11, eu estarei aqui tentando ler com os irmãos, Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 5 ao 11. Nós não vamos ler tudo, mas apenas o que se refere aqui a Cristo se esvaziar de sua glória e não de sua divindade. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo, que mesmo extinto na sua forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, porque ele era igual a Deus, tá? Algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e conhecido em figura humana. Preste atenção. Ele não considerou ser igual a Deus. Isso é uma questão de consideração. Não quer dizer que ele deixou de ser igual a Deus, porque ele não tinha a sua autoridade divina. Ele tinha, mas não a usava para benefício próprio ou para o próprio bem. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, o nosso Deus e Pai. Esse aqui é o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, fazendo uma defesa aqui da divindade de Cristo, porque havia ali na igreja de Filipos alguns que vinham da Ásia para a Europa e passavam ali pela cidade de Filipos, e ali era uma cidade portuária, então você tinha várias pessoas de várias cidades, de vários países, de várias culturas, de várias religiões. Então Paulo viu necessário ali, através da carta que ele enviou, fazer essa defesa teológica, justamente falando sobre a divindade de Cristo, que ele se esvaziou de sua glória, não fazendo uso dela para benefício próprio, mas não deixou de ser Deus, não esvaziou-se da sua divindade, vamos dizer assim, apenas o uso desse atributo de ser Deus. Glória a Deus. Eu creio que nós podemos seguir então para o próximo ponto. Podemos seguir. Finalzinho aí do ponto 3, de esvaziou-se, ele diz, concluindo, afirmamos que, o último capítulo, tá, irmãos? Concluindo, afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita, em nada diferia da nossa, exceto quanto ao pecado. Ele não estava sujeito quer ao pecado original, ou quer ao pecado experimental, ou seja, o pecado original de Adão, porque ele não teve nenhuma descendência de José, ele teve da parte de Maria. José não teve participação na parte biológica de Cristo, apenas como
um criador, né? Ali como um pai criador. Criador no sentido de cuidado, tá, irmãos? Amém? E não tendo essa raiz, ele não teve origem no parte do pecado original de Adão, porque não foi feito através disso. Amém? Ele veio de um milagre, de uma virgem, ok? Então, nem do pecado experimental, porque abnegou-se disso, né? Ele abriu mão dos seus prazeres, da sua carne, e lutou contra isso durante toda a sua vida aqui. Glórias a Deus por isso. Vamos então à parte 4 do segundo ponto. Bom, eu não vou voltar ao vídeo, né? Mas eu errei aqui. Vou então à segunda parte, Jesus, verdadeiro homem. Agora nós vamos falar sobre Jesus como um verdadeiro homem. Amém? Jesus, como verdadeiro homem, Jesus estava no seio de seu Pai. Nós falamos sobre Jesus como verdadeiro Deus, agora vamos falar dele como verdadeiro homem. A concepção, lá na nossa lição, tem a introdução desse ponto. A concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas Escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Já havia sido preparado. Se você ler de Gênesis a Malaquias, você vai ver a revelação, a exposição. Isaías, por exemplo, era um profeta messiânico, né? Os salmos messiânicos, por exemplo. Nós temos várias referências sobre a vinda de Jesus. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo, o próprio Cristo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. E o rejeitam até hoje. Muitos dos judeus até hoje rejeitam. Jesus estava, então, como homem, no seio do Pai. Jesus estava no seio do Pai. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. João, capítulo 1, versículo de número 18, vai nos falar sobre isso. Que ele estava junto do Pai. Eu não resisto, eu vou ter que ler, irmãos. Estou sozinho aqui, se tivesse os irmãos para me ajudar, poderia ler. Mas não tem, eu vou ler eu mesmo aqui. João, capítulo 1, versículo de número 18. Não é tão difícil assim achar. Versículo de número 18 diz: ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Ele está junto do Pai, no seio do Pai. Apesar de ter vindo como homem, sempre teve esse ponto que nós defendemos aqui hoje. Voltando aqui o slide, diz que, mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação. Ele é o Verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Sem Jesus Cristo, nada do que existe, existiria. Nós vamos achar isso também em Colossenses, se não me engano, capítulo número 3. Tudo provém dele, por ele e para ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Mesmo sendo homem, toda a divindade habitava em Cristo Jesus. Mesmo ele não fazendo uso da sua divindade para benefício próprio, mas, sendo homem, ele negou a si mesmo, esvaziou-se de mesmo, mas não deixou de ser Deus e foi 100% homem. Complicadinho, mas é simples, né? Ponto 2, então, esse ponto aqui é maior, vai até o 5, até o ponto 5, ele vai dizer que profetizado no Antigo Testamento. Jesus foi profetizado no Antigo Testamento, né? A vida do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. Desde Gênesis, onde ele é a semente da mulher, até Malaquias, onde ele é o sol da justiça. Entre ambos os livros, há outras profecias carregadas de significados, tanto para Israel como para os gentios. Em Êxodo, ele é o libertador, em Levítico, ele é o cordeiro pascal. Então nós vamos ver todas as referências. Em Reis, ele é o rei dos reis. Todas as referências, não vou lembrar todas aqui, nem vou me arriscar, senão eu vou errar. Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada, a de Abraão e a de Davi. A aliança de Abraão, onde Abraão oferece o próprio filho como sacrifício, o pai oferece o próprio filho Cristo como sacrifício. E a aliança de Davi também, Cristo é o centro dessas alianças. Ele é, no ponto 3, encarnado no Novo Testamento. Nós vamos ver, o Filho de Deus tornou-se de fato carne. João, capítulo 1, versículo de número 14, como está aberto aqui, eu vou ler. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós,
cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito Filho do Pai. Sua humanidade, volto a repetir, não era ilusória, é real. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Sentiu nossas dores, incômodos, Jesus teve fome, teve sede, no jardim da agonia experimentou profunda tristeza. A nossa semelhança, a humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, ele tinha alma, ele tinha espírito, né? Dicotomia humana. Então, nós estudamos sobre isso em algumas lições atrás, onde nós entendemos que o homem é um ser tricotômico, corpo, alma e espírito. Alguns entendem que é dicotômico, né? Corpo, alma e espírito, uma coisa só. Concluindo, afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita. Essa parte ali anteriormente foi um erro meu, tá, irmãos? A humanidade de Jesus era perfeita e nada diferia da nossa, exceto quanto ao pecado. Eu já expliquei, ele não herda nem o pecado de Adão e nem tampouco o pecado experimental, porque não pecou. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Isso aqui nós podemos resumir sem ter que ler todo o texto. Eu vou ler apenas o versículo, Gálatas 4, 4 e 5, diz: vivendo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, o que quer dizer essa plenitude do tempo? Mais à frente vai falar sobre Israel, através da sinagoga espalhada por todas as nações. Ele veio nesse período, onde o Filho, para cooperar na divulgação universal do Evangelho, Deus usou então Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações, onde tudo acontecia ali no aspecto espiritual. Você tinha ali todas as sinagogas espalhadas em Israel, onde o Filho de Deus, inclusive no início da nossa leitura, que foi encontrado em uma dessas sinagogas, falando aos sábios, aos grandes homens ali, conhecedores da lei, teoricamente. Jesus ensinava e as pessoas se maravilhavam de vê-lo ensinando aos 12 anos de idade. Nesse mesmo contexto social, a Grécia, por intermédio do seu idioma e da filosofia, então através dos ensinos gregos, do idioma grego e através da filosofia grega também, Jesus nasce dentro desse contexto e isso ajudou a propagar, porque quem escrevia tinha que escrever sobre isso, quem escrevia no grego ele tinha que escrever sobre isso, porque era uma realidade daquele momento. Isso também defende o fato da humanidade de Cristo, irmãos, trazendo-nos a ideia de que isso não é uma ilusão, é fato, é histórico, isso é comprovado historicamente. Se você pegar os textos literários, os livros de história de Israel, você vai ver Cristo, Jesus, sendo narrado ali, ainda que alguns o entendam apenas como um homem, apenas como um profeta, mas é fato, ele esteve aqui. Para os que creem, ele é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E, por último, ele vem finalmente em Roma por meio de suas leis, governos e estradas de excelente qualidade. Ou seja, nós temos a área religiosa de Israel, através de suas sinagogas, nós temos as questões filosóficas e literárias, através dos escritos gregos, né, e a filosofia grega, e nós temos aqui as questões estruturais de Roma, através de suas grandes estradas, através de suas leis e governos. Nós temos aí todo um tripé preparado, por isso chamado de plenitude dos tempos, onde estava no ápice ali desses períodos religiosos de Israel, volto a repetir, filosóficos e literários da literatura grega, e no período romano também, onde os romanos estavam numa expansão de estradas, de territórios, de conquista de terras. Então, nesse período é que Cristo nasce. Então, há um propósito perfeito aí dentro desse tempo. Por isso, chamado, o apóstolo Paulo aos Gálatas, refere-se à plenitude dos tempos. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. Ponto 5 aqui. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. O Filho de Deus, segundo a carne, é também filho de Davi e filho de Abraão. Nasceu em Israel, sob a lei de Moisés, e é de Roma. Tendo ele uma educação harmônica e perfeita, como disse os irmãos, ele tinha Roma e ele tinha Israel, parte religiosa e a parte política. Tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens, iniciou o seu ministério aos 30 anos de idade. E conforme veremos no próximo tópico, o Senhor Jesus foi em todas as coisas o mais perfeito dos homens. Dentro dessa plenitude dos tempos, nasce o nosso Senhor Jesus Cristo, sem pecado, e permanece sem pecado até descer à sepultura. Agora nós vamos então
a terceiro e último ponto da nossa lição, onde nós vamos falar sobre Jesus, o homem perfeito. Falamos então no primeiro ponto sobre o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem. Agora nós vamos falar sobre a perfeição deste homem. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Cabe a indagação aos irmãos. Jesus era ou não um homem semelhante a nós? Sim, era semelhante a nós, melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao pecado experimental. E não estava sujeito, e não se sujeitava a isso. Entendemos? Muitas das vezes nós nos sujeitamos ao pecado, por isso nos tornamos tão imperfeitos. Ou na maioria das vezes nos sujeitamos ao pecado, nos entregamos aos prazeres da carne. Por isso nos tornamos tão imperfeitos, né? Somos, de acordo com Romanos, né? O apóstolo Paulo escreveu em Romanos, diz que a depravação do homem, né? Não a depravação total moral, mas uma depravação do pecado. Então nós precisamos sim desse homem perfeito. Vamos falar então um pouco sobre a humanidade de Cristo, que está aí no ponto 1 do tópico 1, do terceiro ponto da nossa lição, que é Jesus, o homem perfeito. A humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Aqui é que está o ponto, irmãos. Eu vi alguns irmãos discutindo aí na internet, nos canais do YouTube e algumas outras aulas que eu assisti, eu também assisto as aulas. Não é que Jesus não fez uso da sua divindade. Ele não fez uso da sua divindade para suprir as suas carências humanas. Isso é algo importantíssimo para nós hoje. Porque existem pessoas que ao invés de Deus usá-las, elas é que usam Deus. Os irmãos conseguem entender isso? Não é Deus que usa elas é que usam Deus. Elas fazem uso daquilo que Deus as deu como dom ou talento para benefício próprio, para exposição da imagem, para aparecer de alguma forma. Então, não transformou pedras em pães, nem fez brotar água da rocha para aliviar a sua fome ou sede, quando Satanás o tentou. Exatamente isso que Satanás propôs para ele. Mostra que você é poderoso. Lança-te dessa pedra. Transforma essa água, essa pedra em pão. Faz isso. Isso é melhor para você, faz para você ver. Vai ser melhor. Ele não fez para aparecer. Quando fazia, ele tentava fazer de forma que as coisas não o expusesse fora de tempo, pelo menos, né? Todo o milagre que ele realizou foi em favor dos que o procuravam. Olha que interessante. Fazia o milagre em prol daqueles que o procuravam. Nós vemos hoje pessoas que fazem um milagre, às vezes o milagre nem aconteceu. Ou nem aconteceu por causa dele ou por causa dela. Os irmãos entendem? E aí ele vai para outra igreja pregar, chega na outra igreja e ele quer contar o milagre da outra igreja. Por que isso? Porque ele quer que o nome de Cristo seja glorificado? Não, ele quer que o dele seja glorificado. Tem alguns que mais ousados ainda na sua tolice ainda falam assim: eu orei e o paralítico andou, eu vou orar aqui e o paralítico vai andar porque Deus me deu. Andar se Deus quiser, irmão. O poder pertence a ele. Nós somos apenas um instrumento. Tá aqui um violãozinho aqui, ó. Bonito, não é? Então, muito bom. Mas se você não pegar ele e tocar, ele fica só de enfeite. E é exatamente para isso que ele serve, porque eu não sei tocar, então ele fica aqui de enfeite. Eu não sei tocar, então ele não serve para nada. Deu para entender? Então, irmãos, o poder está em quem faz a música tocar. O instrumento é instrumento. Ele não toca sozinho. Ok? Então, a autoridade está em quem faz o milagre. E quem faz o milagre é Deus, não é o homem. O próprio Cristo, quando fazia, ele falou assim: meu Pai é maior do que eu. É Ele que faz. O poder pertence a Ele. Nós somos um. Todo o poder está em mim. Mas Ele não fazia para o benefício próprio. Se Ele fizesse um milagre e usasse da sua divindade para fazer um milagre, é o mesmo poder que nós temos hoje. De fazer pelos outros. Porque Ele mesmo disse que nós faríamos coisas maiores. Mas é necessário que nós façamos isso na autoridade do nome de Jesus e que a glória fique para Ele, porque importa que Ele cresça e que eu diminua. Não eu preciso crescer, mas que Ele cresça para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus era um homem de dores e experimentado nos sofrimentos humanos, o nosso perfeito e sumo sacerdote. Sofreu, mas abriu mão da sua divindade, aceitou sofrer, não é verdade? Nós temos então aqui no ponto 2 do último tópico, Jesus, o último Adão, que vai
O nosso texto diz que o primeiro Adão fracassou no Éden, né? O último Adão triunfou no deserto e no Calvário, que é Jesus Cristo. Não tem mais Adão. Primeiro Adão e o último Adão. Então, embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude de sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. Jesus sofreu. Sentiu dor, sentiu fome, sentiu sede. Sentiu a tentação do pecado. Jesus foi tentado. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. E aqui entra certamente aquele versículo que eu li anteriormente, no capítulo 5, versículo 21 de 2 Coríntios, que diz que aquele que não conheceu o pecado, Cristo Jesus, ele não conheceu o pecado. Nem o da origem, o original, porque ele veio de um milagre através de uma virgem, e nem o experimental, porque abriu mão e não pecou. Cristo Jesus não pecou. Na sua vida terrena ele não pecou, ele andou perfeitamente. Quando Cristo é crucificado, e aí ele desce a sepultura, mas lá é lugar daqueles que morreram longe dele. Quando ele desce lá, ele é perfeito. Então é aí que vem aquele versículo que diz que onde está a morte do teu aguilhão? Não há que possa condenar a Cristo. Cristo andou perfeito. Então ele ressuscita dentre os mortos. E essa ressurreição, ele como a primícia dos que dormem, ele sendo o primeiro a ressuscitar, pelo novo e vivo caminho, nós também temos acesso ao trono da graça. Através dele, aquele que não conheceu o pecado, ele, Cristo, foi feito o pecado, para que através dele nós fôssemos feitos justiça. Você pega Cristo Jesus perfeito, você pega o Robson imperfeito, você pega Jesus e põe aqui como pecador, e pega Cristo e põe aqui como homem perfeito. Então, quando o inimigo vem me acusar, ao invés de ver o Robson, ele vê o Filho santificado, justificado, aperfeiçoado no caráter de Cristo. Se eu estiver em Cristo, se o Robson estiver em Cristo, amém? É necessário que estejamos em Cristo. Aquele que está em Cristo, o inimigo não lhe toca, mas tem que estar em Cristo. Amém? É necessário que nós estejamos nele para a glória do nome dele. Então, na plenitude de sua humanidade, ele venceu todas essas tentações. É só em Cristo que podemos vencer as tribulações da vida. Amém? E por último aqui, no nosso último ponto, subponto, né, desse último ponto, Jesus, o homem perfeito, a perfeição espiritual e moral de Jesus Cristo. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual a nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original nem ao pecado experimental. Eis o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus, capítulo 7, 26 de Hebreus, diz: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Esse é o nosso sumo sacerdote. O que um sumo sacerdote faz? O que o sumo sacerdote faz? Ele leva a Deus o sacrifício com um aroma suave. Nós aprendemos nas lições, acho que 2 lições atrás, sobre o tabernáculo, né, onde ele entra pelo pátio, oferece o sacrifício, lava suas mãos na pia, né, entra no lugar santo, acende o incenso, coloca os pães asmos, passa pelo véu e entra no lugar santíssimo. No lugar santíssimo só entra ele, o sumo sacerdote. Correto? Só o sumo sacerdote. Ele oferece ali um sacrifício diante do altar de Deus, diante da arca da aliança. E uma vez que ele apresenta ali diante da arca da aliança, ele pede perdão por si e depois pede perdão pelo povo, pela nação. Quando Cristo vem, ele rompe isso no que tange ao sacrifício de um cordeiro físico, ali, de um animal. Tá? Mas é necessário ainda o arrependimento, é necessário ainda o voltar-se de onde você estava indo, que é o arrependimento verdadeiro
e dar frutos de arrependimento, frutos de justiça e voltar-se de onde você estava indo para consertar a vida. É necessário ainda. Mas isso só é possível através de Cristo Jesus, porque quando ele morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo, aquele último véu, e agora nós temos acesso livre ao trono da graça para alcançá-lo. Através de quem? Do homem perfeito, a perfeição espiritual e moral de Cristo. Então vai dizer, tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo. Modelo. Amém? Nele que nós devemos nos espelhar, é nele que nós devemos nos inspirar em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se Paulo parasse de imitar Cristo, o que os discípulos deveriam fazer? Parar de imitar Paulo. Imitar Cristo. É imitar Paulo no que ele imita Cristo. É isso que nós devemos fazer. Né? Então o que nós precisamos fazer? Ter Cristo como referência. Por isso você líder, você pastor, você coordenador, você professor de escola dominical, você pai, mãe, você que exerce uma função de líder, de sacerdote dentro do seu lar, dentro da sua igreja, dentro de um grupo, você é, para aqueles que te assistem, um exemplo de Cristo, um modelo de Cristo, porque entende-se que você imita Cristo, o homem perfeito. Uma vez que você imita, eu não consigo alcançar a perfeição plena de Cristo, a não ser quando subirmos, mas eu posso ter referências, irmãos, entendem isso? Você precisa de uma referência. Se eu disser para você hoje assim, olha, você precisa falar inglês fluentemente. Então, como é que fala inglês fluentemente? Você tem que falar fluentemente. Mas como é falar inglês fluentemente? O que é a fluência em inglês? Você precisa de uma referência. Aí eu vou falar uma frase para você. The love of Jesus is enough for your life. Uau! Bonito. Falou uma frase. O amor de Cristo é suficiente para a sua vida. Bonito. Agora você tem uma referência. Mas como é que é fluente? Olha lá. Vamos ver como é que o irmão Robson falou. Vamos imitar. A partir dali você vai ter uma referência do que é a perfeição daquela fala. O que é falar inglês fluentemente. Né? Então é lógico que você vai achar pessoas que falam inglês fluentemente. De verdade. O meu inglês é simples. Então, os irmãos vão ter uma referência daquilo. A partir dali, você vai seguir. Então, o nosso modelo é Cristo. E nós cremos nisso. Porque Ele foi perfeito em tudo. Para concluir, então, a nossa lição, já falamos sobre a divindade de Cristo, falamos sobre a humanidade de Cristo e falamos sobre a perfeição do Cristo como um homem. Nós vamos, então, concluir aqui a nossa lição dizendo que olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas. E por ele ansiamos, quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Amém, irmãos? Eu acho que eu extrapolei aqui até algum tempo. A gente precisa de mais tempo, na verdade, né? Mas dentro das nossas limitações, nós conseguimos aqui concluir a nossa lição dentro do que nos está proposto, dentro do tempo que nos está proposto. Eu espero conseguir transmitir isso, né? Que isso aqui é uma gravação, então eu vou tentar pôr isso no YouTube e mandar algum tipo de vídeo para os irmãos poderem participar dessa aula e serem edificados. Me perdoe mais uma vez pelas nossas limitações, os recursos aqui estão sendo improvisados, né? A tela aí é do meu celular, está amarrado aí em algum lugar, aqui é um data show que eu joguei ali para trazer para cá, então nós estamos tentando articular de alguma forma. Fato é que tudo que for preciso fazer para que chegue aos irmãos a palavra de vida, né, através da palavra de Deus, para que os irmãos não percam a escola dominical nesses dias difíceis, nós iremos fazer tudo quanto for nos colocado à mão. Eu quero, para concluir, orar junto com os irmãos, dizer aos irmãos que Deus está contigo. Jesus está conosco, irmãos. Nós não podemos desanimar. Dias difíceis viriam, nós somos avisados disso. Amém? Então, por alguns momentos o seu coração vai se afligir. Em alguns momentos a sua alma vai se entristecer.
Mas faça como o salmista. Diz a sua alma: por que te abates, ó minha alma? Espere em Deus. Confia nele. E Deus há de nos dar uma resposta. Passa rápido. Amém? Vai passar rápido. É só você confiar em Deus e permanecer nele, que o nome dele vai ser glorificado em nossas vidas. O nosso Deus há de nos dar vitória. E o nome dele vai ser glorificado na nossa nação, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu creio nisso e quero dizer aos irmãos que nós estamos juntos em oração por toda a igreja, por cada um dos irmãos, pelos nossos pastores. Ajude os nossos pastores, ajude cada um dos seus irmãos, faça o que você puder para ajudar. E se você precisar fazer alguma coisa, faça. Se não for realmente necessário, fica quietinho, hein? Aproveita para orar em casa, faça um culto familiar. Se você precisar de alguma ajuda, a gente tem alguns recursos, alguns materiais que podem ser usados para isso, tá bom? E na medida do possível, a gente vai tentar se organizar para que a gente sofra menos, né? Essa é a verdade. A gente já está sofrendo e estamos passando por isso. Mas só para a gente sofrer menos, pelo menos, que o sofrimento seja menor, já ajuda um pouco. Vamos orar então, Senhor. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és maravilhoso. A Tua palavra ela é viva, ela é eficaz e ela nos edifica. Ela reforça o nosso ânimo. Em dias tão difíceis, Senhor, muitos têm desanimado, muitos têm entristecido, mas a nossa esperança está em Ti. Então, como a nossa esperança está no Senhor, nós não vamos desanimar, Pai, pois nós confiamos em Ti. Renova, Pai, a força do fraco, renova, Senhor, a mente daquele que se encontra angustiado, renova, Senhor, o nosso ânimo, dai-nos, ó Deus, fome e sede da Tua palavra, ajuda-nos, ó Deus, a aproveitarmos esse tempo para buscarmos conhecimento na Tua palavra, buscarmos intimidade e oração, criarmos bons hábitos. Nos ajude, Senhor. Tu passaste por essa terra, Tu sabes, ó Senhor Jesus Cristo, como é ser um humano nessa terra tão difícil, meu Pai. Tu passaste pelo governo romano, pelo governo grego, pelas sinagogas de Israel, todos esses problemas que a sociedade enfrenta. Senhor, Tu enfrentaste. Tu viste, Senhor, leprosos, Tu viste pessoas enfermas, mas o Senhor resistiu, o Senhor venceu. Então eu te peço, ó Deus, misericórdia. Tenha misericórdia de nós. Dai-nos força e nos ajude, Senhor, a enxergar além da tempestade. Dai-nos a visão, Senhor, de águia. Dai-nos, Senhor, a esperança em nossos corações, pois nós amamos o Senhor. Nós Te amamos. Dai-nos força. Honra o Teu povo e honra o Teu nome, principalmente, Senhor, através do Teu povo, para que não sejamos envergonhados e que o Seu nome seja glorificado agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos para a glória do nome do Senhor. Agora eu vou dar uma saída pela direita e vou desligar o vídeo. Amém? Até a próxima. Pai do Senhor.